Agora, meio-dia e 48, continuamos com atualizações sobre o caso das explosões lá no Porto dos Padres com a repórter Marcele Nogueira. Após o susto dos moradores da região de Porto dos Padres na manhã desta segunda-feira, uma operação conjunta faz o monitoramento das explosões e das condições do local. Exato, é um trabalho conjunto da Defesa Civil do município com a Regional Estadual de Defesa Civil, com outros órgãos, o IAT, Polícia Federal e outros que estão envolvidos conosco. Nós vamos seguir fazendo a observação do comportamento desse resíduo na galeria, se está sendo verificado o aumento, a diminuição, de que forma isso está acontecendo. O Corpo de Bombeiros está fazendo um monitoramento intercalado com a aparelhagem que eles utilizam para essa medição, e a gente sentindo que tem segurança da gente fazer a liberação, ou se a gente dever manter as pessoas fora do local, a gente vai mantê-las fora do local por enquanto. Ontem, por volta das 17 horas, o Corpo de Bombeiros liberou a volta dos moradores. Porém, ao perceber a alteração da presença do resíduo na água, mudou-se a estratégia e, de forma preventiva, optaram pela desocupação de uma faixa de 100 metros de moradia. O município ele trabalha com protocolos de ação, aonde, quando há necessidade de abrigo, o município tem 3 abrigos, um de porte maior, porte intermediário e porte menor. No caso, para 28 pessoas, nós temos o abrigo de porte menor, mas as famílias recusaram a ida para o abrigo e preferiram a casa de familiares. O trabalho continua durante o dia inteiro com monitoramento no local para garantir a segurança dos munícipes, pois ainda não se sabe qual é o produto nem de onde veio o vazamento. A partir do momento que as explosões cessaram ontem e que as nossas guarnições já fizeram a primeira interferência, que foi controlar alguns pequenos focos de incêndio ali que estavam nas galerias e também dar uma diluída no fluido que estava nelas, agora a gente está fazendo só ações de monitoramento, monitorando ali o nível de explosividade na galeria pluvial, e caso haja alguma alteração, a gente tem um caminhão aqui em prontidão para já começar a fazer as medidas preventivas para evitar futuras explosões. A partir do momento que as explosões acabaram ontem, essas concentrações foram diminuindo e até agora a gente não conseguiu detectar nenhuma atmosfera explosiva no interior das galerias. A gente está realizando essa detecção com o detector multigás, que ele mostra alguns níveis de gases para a gente e também o índice de oxigênio dentro dessas galerias, e até agora a gente não está tendo nenhum indício que essa concentração de gases esteja aumentando desde ontem. A Polícia Federal também está fazendo parte da operação para verificar se alguma área de preservação ambiental foi afetada. Nós estamos verificando se houve algum dano ao ecossistema marinho, nos mangues, e que possam trazer a competência federal para o caso. No caso, nós não temos essa informação ainda. Sabemos que houve um vazamento, mas não sabemos a extensão deste vazamento. Temos já 2 peritos no local e alguns agentes patrulhando a região e verificando aonde que houve dano, tirando fotos, fazendo análises, e tudo isso será analisado posteriormente para verificar se houve algum dano a uma unidade de conservação, uma área de preservação permanente, a mangue, a esses ecossistemas que têm influência federal e que possam atrair a competência federal para o caso. Também é competência da Polícia Federal investigar de onde surgiu esse vazamento para encontrar os responsáveis. Essa questão da investigação, ela no caso já está ocorrendo. À medida que os peritos estão no local e os agentes estão ali, eles já estão verificando de onde que pode ter ocorrido esse vazamento. Uma vez verificado, através da análise, da perícia e das informações coletadas, se alguém poderá ser responsabilizado, tipo se deixou vazar um combustível ou jogou intencionalmente nas redes fluvial, ou se é outra coisa. Então, tudo isso já está sendo investigado. Eu fico aqui me perguntando só o seguinte: nenhuma empresa aqui da cidade desconfia que possa ter sido ela a causadora, né,
desse vazamento? Ninguém se manifestou até agora. Estão esperando investigar, identificar, para daí vir a público, daí com aquelas notas lá, dizendo que isso, que aquilo. Ninguém tem a menor desconfiança, nenhuma empresa aqui da cidade, nenhuma tem. Mandaram algum técnico, foi mandado algum técnico das empresas de Paranaguá até o Porto dos Padres, por exemplo, para ver que tipo de produto é. E aí a empresa assumir e dizer, não, o produto é nosso. Vamos tomar todas as providências agora no caso. Até porque é muito grave, você viu, e moradores optaram por dormir nos seus carros. Quiseram ficar lá pela redondeza cuidando do seu imóvel, porque a pessoa fica preocupada de deixar a casa vazia. Tudo perigoso. O Michel está ainda lá no local e vai atualizando aí as informações para nós, né, Michel? Exatamente, Tony, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Na nossa primeira entrada aqui do bairro Porto dos Padres, ainda falando sobre essas explosões que aconteceram ontem aqui no bairro, eu acabei falando, né, sobre essa recomendação tanto da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, falando a respeito, assim, né, pedindo para as pessoas saírem de suas residências, porque haverá um procedimento que tem previsão agora para começar uma hora da tarde. A gente já conseguiu acompanhar por aqui também, Tony, diversas famílias de fato deixando as suas casas. A gente fez algumas imagens de pessoas com cadeira de rodas já saindo de suas residências, levando o seu cachorro também, levando apenas uma mochila com poucas roupas, esperando então o momento para retornar para suas casas. A gente continua aqui no local, continua fazendo questionamentos, né? De fato, o que aconteceu, né? O que levou a essas explosões aqui no local. Eu vou conversar com o capitão Vitti do Corpo de Bombeiros, que vai explicar um pouquinho para a gente, capitão. Primeiramente, ainda não se sabe qual produto ocasionou essas explosões e nem tampouco a sua origem. É isso mesmo? Boa tarde, capitão. Boa tarde a todos, né? É exatamente isso, né? Nós ainda não sabemos a origem desse produto, desse material. A gente não sabe exatamente que tipo de... se é um líquido inflamável, qual que é as características desse material, né? E da mesma forma, qual é a origem, né? Isso aí está tudo sendo investigado, tudo sendo apurado por parte da corporação, junto com os demais órgãos aí que estão todos integrados aí para resolver da melhor forma essa ocorrência. Buscando então, fazendo uma análise deste produto, né, que aconteceu essa explosão aqui no Porto dos Padres, o Instituto de Água e Terra do Governo do Estado e também a Polícia Federal já vieram aqui, retiraram algumas análises, algumas amostras, melhor dizendo, para realizar essa análise. Capitão, é preciso dizer para o pessoal de casa, essas pessoas que moram aqui na rua José Cadilho, que de fato vai acontecer a partir de uma hora da tarde. É um procedimento da empresa Paranaguá Saneamento, está a cargo da empresa Paranaguá Saneamento, mas queria que o senhor explicasse para a gente de fato o que vai acontecer aqui para fazer então com que todo este produto que está aqui, né, nessa região saia. Então basicamente vai ser feito, né, a ventilação do local onde está depositado. Como a gente sabe, né, a gente tem a presença de líquido, de algum líquido ou restos desse líquido e também de repente gases inflamáveis. Então a ventilação desse espaço, desses locais, como nós temos algumas residências que passam por cima dessas tubulações, então o ideal é que as pessoas que estão localizadas aqui façam a devida retirada, né, do local. Antes disso, antes de sair desse local, né, façam dentro do possível abertura, ventilação desses espaços, porque como vai ser feita a ventilação dessas tubulações, então pode ser que esse material acabe saindo das tubulações e acabe entrando dentro dessas casas, desses locais, e estando esses locais ventilados, abertos, então a chance desse material acabar ficando dentro desses ambientes é praticamente mínima. Capitão, há risco de novas explosões a partir deste procedimento que será realizado hoje à tarde? Então, nós estamos tentando minimizar o máximo possível a ocorrência dessa situação, né? Solicitamos a Copel para que fizesse o desligamento da rede aqui na região, justamente para evitar qualquer tipo de problema nesse caso. Capitão, muito obrigado pelas informações.
informações. Viu, Tony? A gente conversou com algumas pessoas mais ali no finalzinho aqui da rua José Cadilho. Muitas delas, de fato, estão saindo de suas casas, como eu falei anteriormente, com algumas roupas, saindo também mesmo com seus cachorrinhos, seus gatos, retornando, né? Esperando um horário certo para retornar para suas casas. E muita gente lá também está assistindo o nosso programa neste momento. Então, foi a recomendação da Defesa Civil, do capitão também do Corpo de Bombeiros, para que, de fato, essas pessoas saiam de suas residências, porque esse procedimento pode ocasionar novas explosões aqui na região. Então, é preciso muito cuidado. É preciso com que essas pessoas acatem a recomendação da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. A gente vai continuar aqui no local, Tony, porque esse procedimento está marcado para acontecer agora, às 13 horas, e a gente vai trazer aqui no Voz do Litoral também, Tony. Gostaria que se fizesse um levantamento, até porque não seria o capitão para dar essa resposta que eu vou te perguntar, só para tranquilizar os moradores. Se existe algum tipo de risco de contaminação da água que abastece o bairro. Sabe? Muita gente está me perguntando isso aqui pelo WhatsApp. Tem algum risco, sim ou não? Mas a partir daqui a pouco, né, o pessoal da área técnica estará por aí, e daí se pergunta para eles, para a gente passar essa informação para os moradores que estão nos assistindo mesmo. Como você falou, tem alguns amigos que moram aí na região que me passaram essa dúvida. Tem algum risco de contaminação à água que abastece o bairro? Sim ou não? Porque ninguém sabe de nada até agora. Tá bom, Michel? Se você conseguir levantar essa informação, é claro que precisa de uma análise, precisa colher o material, fazer a coleta tudo certinho, tudo com muita calma nessa hora, tá bom? Obrigado, Michel.